Diga comigo, o poder de uma visão. Nós vamos aprender o que é visão, de acordo com a palavra de Deus. Nós começamos hoje, né? Semana que vem o pastor Júnior continua falando sobre esse tema, porque 2020 é o ano da 2020. Deus trouxe essa palavra, né, no nosso coração, no coração aqui dos pastores, e eu creio, querido, que quando Deus dá uma palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para a qual ela foi determinada para ser feita. E se tem uma palavra liberada sobre a tua vida, tome posse, receba, declare, diga, é para minha vida, em o nome de Jesus. Nós vamos começar falando sobre a diferença entre a vista e a visão. Se você esteve conosco aqui no dia 31, né, na nossa virada do ano, o pastor lançou esse tema e trouxe uma palavra falando sobre a águia, a visão de águia, né? É diferente da visão de galinha em muitos aspectos. E ele falou sobre isso, a diferença da vista e a diferença da visão. A vista é a função dos nossos olhos, né? Aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, né, no aspecto natural. Aquilo que os seus olhos conseguem enxergar no seu aspecto físico, né? Alguns, como eu, precisam de usar aqui um óculos, né, para ajudar essa vista a ficar um pouquinho melhor. Então é muito interessante nós entendermos essa diferença. E visão, pastora? Visão, quando a Bíblia fala de visão, ela fala da função do coração, amém? Ela fala de algo mais amplo, de algo mais significativo. Nós começamos dizendo que o maior presente que Deus deu para nós não foi a vista, mas foi o dom da visão, amém? O maior presente que Deus deu para nós, o maior dom que Deus deu para nós, não é termos essa capacidade física de enxergar as coisas, mas são a capacidade espiritual de ver além daquilo que existe, de acreditar e visualizar muito além daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu queria começar lendo Provérbios, capítulo 29, versículo 18, onde a Bíblia diz que não havendo visão, o povo perece. Não havendo visão, o povo comete erros, o povo caminha na desobediência, né? Não havendo visão. E a gente pode trocar essa palavra povo, né, para não havendo visão, eu pereço. Não havendo visão, a minha família perece. Não havendo visão, o meu casamento se acaba. Não havendo visão, meu projeto de futuro perece. A minha empresa não tem progresso. Essa palavra visão se estende a todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. Quantos estão entendendo, amém? Quando nós estamos falando de visão, nós vamos falar sobre todas as áreas da nossa vida, porque a minha visão determina o meu destino. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? A minha visão determina o meu destino. Todos juntos, vamos lá. A minha visão determina o meu destino. Né? Há uma história verídica sobre o fundador, né, do Disney World, da Disneylândia, como a gente conhecia um pouco antigamente, né, um dos maiores parques temáticos do mundo. Essa história verídica conta que, quando houve a inauguração desse parque, havia apenas uma atração naquele lugar. Havia apenas um brinquedo naquele lugar. E o Walt Disney estava ali sentado, olhando para o nada. E um funcionário chega para ele e diz assim: mas o que o senhor está olhando aí? Não tem nada desse lado? Ele diz assim: eu estou vendo uma atração que hoje é conhecida como montanha espacial.
então, passaram-se muitos anos e aconteceu a inauguração dessa atração. E o Walt Disney já não estava mais entre eles, ele já havia morrido. E naquele dia da inauguração, chamaram então a viúva, né? E ela esteve ali, teve a oportunidade de falar, e ao ser apresentada, né? Aquele homem disse assim, estamos aqui, vamos receber então, né? A esposa, viúva, né? Do nosso grande visionário, que não viu, né? Na prática, né? Não viu essa atração sendo feita. Ela, ao pegar a palavra, conta a história que eu preciso corrigir você. Na verdade, o Walt Disney foi o primeiro que viu essa atração. É isso que nós precisamos entender, que visão é muito mais do que os nossos olhos, a nossa vista mostra. É aquilo que nós enxergamos pela fé, através dos olhos espirituais. Quantos entendem essa palavra? Digam amém. Visão. O que é visão? É a chave para realizar o propósito da sua vida. Queridos, quando nós falamos de chave, nós falamos de aquilo que pode abrir, né? Quando você sai da sua casa, né? Quando eu saio, né? Não sei se você é como eu, mas eu sempre olho para ver se eu chaveei de novo. Vou lá ver se eu fechei bem essa porta, vou ver se, né, realmente eu estou trazendo a chave, estou conferindo. A gente faz isso porque uma chave abre e fecha portas. A visão é a chave para realizar o propósito da sua vida. E aí, eu começo fazendo uma pergunta. Você sabe por que você existe? Você sabe por que você está aqui neste mundo? Você sabe por que você nasceu? É uma pergunta difícil de responder. Mas nós precisamos entender por que nós existimos. Por que nós estamos neste mundo. Eu queria ler com vocês Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha o que o Senhor fala a nosso respeito. Ele diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos, quando você nasceu, Deus planejou um futuro de paz. Quando Deus realmente criou a sua vida, Ele criou, e o propósito de Deus é um futuro de esperança, um futuro de paz, um futuro de mal, não de mal. Mas o que muitas vezes nós trazemos na nossa vida? Completamente diferente. Por que eu estou aqui? A minha vida é um fardo para as pessoas, eu sou um fardo para as pessoas, né? Muitas vezes nós não entendemos o propósito da nossa vida e nós assim terminamos um dia. Que bom que esse dia acabou. Que bom, mais um ano se passou, porque muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos aqui, por que existimos. Eu faço uma outra pergunta, e vamos refletir sobre essa palavra. Por que nós estamos aqui e o que nós queremos realizar nessa vida? O que você quer realizar nessa vida? Né? Quando você terminar a sua vida, você quer que as pessoas lembrem de você como? O que você está fazendo é realmente aquilo que você deseja fazer? O que você está fazendo hoje é realmente aquilo que você quer fazer? Ou você está fazendo porque é como aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou fazendo porque fui fazendo, pastora. Me disseram que era para fazer assim e eu fui fazendo. Fui resolvendo, fui indo. Queridos, ter uma visão é ter um sonho. Amém? É ter um objetivo na vida.
E eu quero que você receba essa palavra na sua vida, querido. Deus deu para você uma visão singular. Às vezes a gente acha, pastor Gladys, que Deus só vai dar essa visão. Ele dá para o pastor, ele dá para aquele empresário bem-sucedido, ele dá a visão lá para o jogador de futebol famoso. Esse tem uma visão, um objetivo na vida. Não, eu creio, e a palavra me confirma, Deus deu uma visão individual para cada um de nós. Você pode olhar nos olhos do seu irmão e dizer: Deus tem uma visão para você. Amém? Glória a Deus. E eu vou começar falando do exemplo de Jesus. Jesus veio a essa terra com uma visão muito clara. E a Bíblia diz em João, capítulo 19, versículo 30, que quando ele subiu na cruz, e lá, depois de tudo que ele havia vivido, ele disse: está consumado. O que ele estava declarando? Está consumado a minha vida? Não, está consumado o meu propósito, a minha visão, a obra que o Senhor me deu para fazer. Quando Jesus ali entregou a sua vida e ele morreu entregando seu espírito, eu disse: foi para isso que eu vim. Está lá em João capítulo 18, versículo 37. Quando Jesus, antes desse momento, foi questionado: por que você está aqui? Por um acaso você é o rei dos reis? Não é isso que você disse? Pilatos falou. Né? Estão dizendo por aí que você é o rei, você é o rei dos reis. E o que Jesus declarou? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus sabia por que ele estava no mundo. Jesus sabia por que ele estava sofrendo a morte de cruz. Jesus sabia: eu nasci para isso. Jesus esteve como criança, esteve como adolescente, como jovem, como adulto, trabalhou muitas vezes para ter o seu sustento, como eu e você, teve uma vida nessa terra, mas ele tinha clareza da sua visão. Eu estou aqui para isso. Quando ele morre, ele não reclama: Senhor, me dá mais um tempo. Senhor, me dá mais alguns anos, porque eu ainda preciso fazer. Não! Ele disse: está consumado. Queridos, que quando nós chegarmos ao final da nossa vida, nós vamos dizer: Senhor, obrigado, porque eu fiz aquilo que o Senhor me deu para fazer. Amém? Você e eu precisamos ter uma visão clara a respeito da nossa... A Bíblia fala de inúmeros exemplos de homens e mulheres que tinham realmente uma clareza da sua visão. Mas não foi do dia para a noite que essa clareza veio, queridos. É uma vida de busca, né? Nós precisamos a cada dia pedir: Senhor, me traz clareza da minha visão, me traz clareza do meu propósito de vida. Quando Deus chamou Moisés, ele era escravo. Depois ele foi para o palácio. Depois do palácio, de 40 anos, ele foi para o deserto. E lá no deserto, pode ser que ele tenha esquecido do seu propósito, da sua visão, mas Deus lembra ele: você nasceu para ser o libertador. Amém? Deus relembra de novo ele. Queridos, nós vemos o cumprimento de uma visão na vida de Moisés, na vida de Abraão. Aquele que era infértil recebeu uma visão. Eu criei você, Abraão, para ser pai de uma grande nação. Mas ele não tinha filhos. Nós vemos que havia também dificuldades, haviam
objeções, haviam lutas. Muitas vezes eu e você, queridos, quando Deus nos dá uma visão, não quer dizer que vai ser fácil cumprir, não quer dizer que vai ser fácil colocar em prática, mas se você tem uma promessa e uma palavra de Deus, se apegue nessa promessa e nessa palavra, creia que Deus é contigo e Ele vai te ajudar a cumprir. Diga amém. A Bíblia fala de Paulo também, alguém que foi chamado com uma visão clara e específica. Deus falou, vou te usar para você falar para os príncipes, para os reis. Uma visão específica. Paulo foi levantado para ser testemunha para as autoridades da época. Uma visão clara. Nós vemos um exemplo de uma mulher que talvez eu e você não conhecemos muito dela, mas a Bíblia diz que ela quebrou um vaso de alabastro e ela foi uma adoradora. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e falou assim: o que você fez nunca será esquecido, porque você fez algo que eu coloquei no seu coração para fazer. Eu quero dizer que quando você cumpre a vontade de Deus, cumpre a visão de Deus para a sua vida, você vai fazer coisas que não serão esquecidas. Não para você se glorificar, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Diga amém? Não importa, querido. Eu dei alguns exemplos para você entender. Desde Moisés, um grande libertador, como uma mulher que só quebrou um vaso de alabastro. Então, não importa como é o tamanho da sua visão. Não importa o quão pequeno seja aquilo que Deus deu para você fazer. Faça, porque através disso, sua vida não será esquecida diante da presença do Senhor. Digam amém? Há 3 tipos de pessoas. Aqueles que parecem que nunca percebem o que está acontecendo ao redor delas. Tem aqueles que perguntam, o que acabou de acontecer? E tem aqueles que fazem as coisas acontecerem, queridos. Seja daqueles, não, eu vou fazer acontecer aquilo que Deus deseja para a minha vida. Quero ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E aí você diz assim, pastora, mas é tão difícil, eu não estudei, ou eu não tenho posses, ou eu isso, as nossas desculpas. Olha o que a Bíblia diz, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A palavra não está dizendo, faça como o fulano está fazendo. Faça como o ciclano está fazendo. Faça como aquele pastor está fazendo. Faça como aquela pastora está fazendo. Faça como o seu irmão fez ou a sua irmã fez. Não, a Bíblia está dizendo, faça conforme as tuas forças. Deus não está te pedindo mais do que aquilo que você e eu podemos dar, amém? Deus não está pedindo mais daquilo que as tuas forças podem dar. Faça conforme as tuas forças. Diga isso para o seu irmão. Faça, querido. Faça conforme as tuas forças. Deus está renovando forças aqui hoje, amém? Deus está renovando forças. E eu vou falar sobre 5 chaves para entendermos a visão de Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra, talvez você já tenha clareza da visão que Deus tem para a sua vida. Mas talvez você está ouvindo essa palavra assim, primeira vez que você está ouvindo uma palavra como essa, e diz assim, eu nunca pensei que Deus tinha uma visão para a minha vida. Eu vou te dar 5 chaves para você descobrir a visão de Deus para a sua vida. Quantos recebem, creem em nome de Jesus? Primeiro, a visão se origina no propósito. Queridos, você precisa entender, nós precisamos entender que tudo existe por um propósito. Essa caneca tem um propósito, essa mesa tem um propósito, esse púlpito tem um propósito, o celular tem um propósito, a lâmpada tem um propósito, a bateria tem um propósito. Tudo à sua volta tem um propósito. Aí eu pergunto para você, por que você não teria propósito? Porque você, a obra-prima de Deus, não teria propósito. Amém? Você vê como muitas vezes o inimigo, o diabo, coloca mentiras na nossa mente, dizendo, você não foi criado
para nada, sua vida é um acaso, não adianta você acreditar, olha, você é fruto de uma relação sexual fora do tempo, sua mãe não conhecia direito seu pai, teve um relacionamento sexual, dali não decidiram tirar você, mas seguiram a vida um para um lado e outro para o outro, e você pensa assim, não, eu não tenho propósito, independente de como foi a sua concepção, você nasceu por um propósito de Deus, em o nome de Jesus, amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Aleluia! Tudo se origina no propósito. Você precisa entender, para você ter uma visão clara, você precisa entender, eu tenho um propósito. Segundo lugar, toda visão tem um tempo determinado. E às vezes a gente fica muito ansioso, né? Às vezes a gente fica muito angustiado. Ai, Senhor, mas o Senhor me deu uma visão, mas ainda não se cumpriu. Ou nós pensamos também assim, ó, ai, se eu tivesse nascido, né, na década de 20, que era muito mais fácil ser cristão, com certeza Deus tinha uma visão para a minha vida, mas hoje, essa visão, nos dias de hoje, com tanta coisa para fazer, com tanta informação, rede social, e isso e aquilo, não, servir agora, eu devia ter nascido na época dos apóstolos, né? Porque lá sim, né? Imagina, irmão, você ia para a fogueira, você ia para a fogueira, todos os discípulos morreram martirizados, então não reclame do seu tempo, amém? Entenda, Deus tem uma visão para esse tempo, para a sua vida. Amém? Mas essa visão, quando eu tiver velhinho, né? Quando eu tiver lá com meus 50, 60, 70, não, a visão começa a ser construída hoje. Amém? E a cada dia, ele vai ampliando a nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Queridos, tudo. E a visão também tem um tempo determinado para se cumprir na nossa vida. Deus não só deu um propósito a você, mas Ele determinou o tempo para que esse propósito seja cumprido. E a visão, ela é feita de vários propósitos na nossa vida. E esse tempo, ele se chama vida. O que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Esse tempo se chama vida. E às vezes a gente não entende. Esses dias eu conversava com uma pessoa e falava assim, como que pode uma pessoa boa, uma pessoa que só fazia o bem, morrer aos 50 anos de idade? O propósito, o tempo determinado pelo Senhor chegou ao fim. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos nessa vida. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Nasci para fazer algo que não posso deixar de cumprir. Esse é o coração de quem entende o propósito do Senhor na sua vida. Terceira chave. A sua visão está completa em Deus. Você pode ler comigo e colocar o pronome minha? Diga assim, a minha visão está completa em Deus. Mais uma vez, a minha visão está completa em Deus. Porque, queridos, se nós tirarmos a palavra Deus, nós nunca seremos completos. Se nós tirarmos a palavra Deus da nossa existência, da nossa vida, nós nunca seremos completos. Nós só entendemos com clareza aquilo que Deus tem para nós, se nós estivermos alinhados à vontade dEle. Deus, essa é a tua vontade para a minha vida? Esse é o propósito que o Senhor tem para mim? Quando nós estivermos em Deus, buscando a Deus,
Sabe por quê, queridos? Porque Ele enxerga o nosso futuro. Ele já viu o nosso futuro. Ele já viu o teu amanhã. Eu pergunto para você, quando uma casa, ela está sendo construída, quando é que começa a construção dessa casa? Quando o pedreiro começa a cavar lá e abrir os buracos para fazer a fundação, quando ele começa a colocar os ferros ali, é ali que começa a construção de uma casa? Quem acha que é não? Quem acha que é sim? E quem acha que não acha nada? Ela começa, queridos, na mente daquele que projetou aquela casa. Seja o dono dessa casa que desenha um papel, leva para um engenheiro e visualiza o projeto completo. Eu quero uma casa com 3 quartos, com 2 banheiros. Eu quero uma casa com piscina. Eu quero uma casa, amém? Ele enxerga o projeto completo. Ele enxerga o projeto pronto. Aí ele leva para o pedreiro e ele diz, eu quero assim, assim, assim. Ou ele leva lá, né, para a construtora, eu quero assim, assim, assim. E aí começa a fundação. Isso é a visão que se completa em Deus. Deus já viu o nosso futuro. Ele já viu a pastora Francine lá no final da vida dela. Aí ele foi lá atrás, dia tal, Francine nasceu. Dia tal, entregou a sua vida para Jesus. Ele começa a trabalhar. Dia tal, ela teve uma experiência com Deus. Foi batizada no Espírito Santo. Aí ela recebeu uma função na igreja, uma liderança pequena. E Deus vai trabalhando, porque Ele já viu o final. E aí ela está sendo aprovada, amém? Em cada etapa da sua vida. E aí Deus deu para ela um namorado, pastor Tiago, amém? Estava aqui de manhã com a gente. E aí fez, né, casamento. Aí Deus deu um primeiro filho. E ali não foi fácil, né? Os choros, as madrugadas. Mas aí Deus foi tão bom. Vou dar outro filho, porque lá no final da vida dela, Deus já viu. E ela vai sendo aprovada nos pequenos detalhes. Deu uma unção pastoral. Hoje uma rede de casais. Eu e ela não sabemos o dia de amanhã. Mas Deus sabe o que Deus tem preparado, porque Ele já viu a visão que Deus deu para ti, se completa nele, amém? A visão que Deus te deu, pastora Francine, se completa no Senhor, descansa nele, porque Ele está trabalhando. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém! Aleluia! Glória a Deus! É Deus trabalhando nas nossas vidas, por isso, querido. Não brinque com os desafios que Deus coloca na sua vida. Não diga não para aquilo que Deus está querendo que você diga sim. Não diga não para aquilo que Deus quer dizer. Faça, experimente, tente. Você vai ser aprovado, porque lá no final eu tenho uma visão completa para derramar sobre a tua vida. Diga amém. Quando você consegue ver o seu propósito, sua visão é avivada. E eu quero falar a diferença, então, de propósito e de visão. Se você está anotando, anote aí a diferença. O propósito é quando você sabe e entende o que você nasceu para realizar. Então, é quando você sabe e entende que nasceu para realizar isso. Deus me chamou para ser um educador. Deus me chamou para ser um empresário. Deus me chamou para ser um líder aonde o Senhor me colocar. Deus me chamou para ser alguém influenciador, uma influenciadora. Deus me chamou, um propósito, é quando você sabe e entende o que nasceu para realizar. E a visão, pastora, é quando você consegue ver isto em sua mente, pela fé,
e você começa a imaginar. É quando você... Por isso, queridos, que o poder de uma visão, você entende seu propósito, mas você precisa enxergar aonde Deus quer te levar. Pela fé, você vai visualizar. Deus realmente é um Deus criativo. Ele nos deu algo chamado imaginação. Não para você ficar imaginando que vai vir um terremoto, que vai destruir tudo. Você imaginando que é isso, a crise. Não, para você estar imaginando o que Deus tem de melhor para a sua vida e para o seu futuro. Diga amém. Quarta chave. Reconheça a sua visão pessoal. E aí então, queridos, é um desafio para nós. Como é que a gente vai reconhecer? Como eu falei, quem sabe hoje você está aqui, você já tem clareza do seu propósito, daquilo que você tem que fazer, e você tem clareza da sua visão, onde que você quer chegar. Né? Você já consegue visualizar. Mas quem sabe você está aqui dizendo, pastor, eu não sei o meu propósito e eu não sei a minha visão. Então, qual é os passos, querido? Oração. A visão de Deus para a sua vida, você não vai encontrar buscando respostas nas outras pessoas. Eu quero te dizer algo. A visão não é a nossa visão particular a respeito do futuro, mas é a visão inspirada em Deus. E você e eu não vamos encontrar essa visão buscando assim, pastor, ora por mim, para ver se vem uma luz aqui e mostra para ti a visão que Deus tem para a minha vida. Vai orar. Tem gente que anda de igreja em igreja buscando profecia. Não porque quer saber a vontade de Deus, mas porque muitas vezes tem dificuldade de entender a vontade de Deus. E é mais fácil eu ir lá e pedir para o irmão que tem dom de revelação, revelar para mim. É mais fácil do que eu dobrar o meu joelho, do que eu ler a palavra, do que eu buscar em oração e saber, Deus, será que esse relacionamento é da vontade de Deus para a minha vida? Será que esse é o futuro que Deus tem preparado para a minha vida? Queridos, a visão que Deus tem para você, ela não está externamente em lugares, em outras pessoas, ela está dentro de você. Deus já colocou dentro de você, através da sua oração, através da sua busca, através da sua intensidade, Deus vai trazer a revelação do propósito e da vontade dele para a sua vida. Diga amém. Um profeta pode até confirmar a sua visão, mas ele não vai poder lhe dar a sua visão. Isso não é bíblico. Um profeta pode ser usado para reavivar algo na sua vida, mas a visão está dentro de você e é o próprio Deus que deseja abrir os nossos olhos. E eu quero concluir falando sobre a quinta chave. A quinta chave fala que a visão é tanto pessoal como comunitária. Vamos ler juntos? A visão é tanto pessoal como comunitária. Você está aqui, vou usar o exemplo da igreja. Individualmente, cada um de nós temos uma visão pessoal, particular, como eu falei no início, uma visão singular que Deus deu para mim e para você, individualmente. Mas, como igreja, nós estamos submissos a uma visão que Deus deu para o nosso pastor. Deus, na sua palavra, nunca deu uma visão para um grupo. Deus, na sua palavra, nunca deu uma visão para um grupo. Ele deu uma visão para uma pessoa. Deus deu a visão para Jesus, mas Jesus precisou de um grupo para cumprir essa missão. Amém? Deus deu uma visão para Moisés, mas Moisés precisou de Arão para cumprir a sua visão.
Deus deu uma visão para Abraão, mas ele precisou de Sara para cumprir a sua visão. Queridos, Deus te deu uma visão pessoal, mas você precisa do outro para cumprir a sua visão. Você consegue entender essa palavra, amém? Você e eu precisamos uns dos outros para cumprir uma visão de Deus. A visão pessoal sempre estará embutida em uma visão mais ampla e comunitária. Vamos sair do contexto da igreja, lá no seu trabalho, na sua empresa, se você é liderado, né? Se você é empregado, Deus deu uma visão para o teu patrão. E ali, queridos, biblicamente a Bíblia diz que nós temos que estar submissos. Você não pode estar lá murmurando contra o teu patrão, você não pode estar lá reclamando do teu patrão, porque aí você está em desobediência, mas quando você está ali em submissão, Deus vai cumprir a visão que Ele tem dado para você, porque você está debaixo da bênção. Amém, queridos? Os casais, muitas vezes não é falta de amor que é no casamento, que tem destruído, é aquela palavrinha chamada divisão. Só um D e o I mudam tudo. O pastor vai falar disso semana que vem, né, pastor? Divisão. Dividir. Um dos inimigos do cumprimento da visão na sua vida é quando você deixa entrar a divisão. Casais que estão aqui, para que Deus realmente cumpra a visão dele para vocês, tem que haver concordância. Tem que haver comunhão. Sua esposa pode ter uma visão pessoal, né? O seu esposo tem uma visão pessoal de vida, mas nós precisamos andar em concordância. E a minha visão jamais pode ultrapassar a visão que Deus deu para o meu esposo. Isso é bíblico. Isso é submissão. Eu entender que a minha missão está submetida à missão do outro. Quantos entendem a palavra, amém? A quinta chave fala disso, de uma visão pessoal, mas também de uma visão comunitária. Queridos, a conviver existe não por um capricho. A conviver existe porque Deus deu uma visão. E a nossa visão é evangelizar. Vamos lembrar aqui? Evangelizar, discipular e servir. Amém, queridos? Nós caminhamos como comunidade, juntos nessa visão. E independente da sua visão pessoal, Deus quer usar a tua visão pessoal para cumprir o propósito da nossa visão como comunidade. Mas eu não quero entrar nessa parte, porque isso eu vou deixar para o pastor. Amém, queridos? Quantos entendem a palavra? Digam amém. Nenhuma grande obra foi realizada por uma só pessoa. Nós precisamos uns dos outros para cumprir a visão de Deus para a nossa vida. Diga amém. Você pode se colocar em pé neste momento? Eu quero completar com uma frase ali. E essa palavra, né, ela tem como base alguns livros do pastor Myles Monroe, que foi um homem, e eu estava lendo, né? Ele testemunhando da visão dele. Ele disse: eu tenho clareza de que a minha visão é ajudar as pessoas a descobrir o propósito de Deus para a vida dela. Em 2014, infelizmente, ele faleceu. Acho que não tinha 60 anos. Tinha 60 anos, né? Ele, de um acidente aéreo, mas ele viveu com intensidade a visão de despertar pessoas para cumprir o propósito. Tem a última frase lá, sabe? Quando você sabe e entende o que nasceu para realizar, isso é propósito. Quando você vê isso em sua mente, isso é visão. Quando você entende, sabe aquilo que você quer, vai realizar, isso é o meu propósito de vida. E quando você consegue ver isso, queridos, na sua mente, no seu coração, isso é visão.
o tema da palavra desta série, o poder de uma visão. Coloque a mão no seu coração, nós queremos orar. Deus está neste lugar e você está debaixo de uma unção e de uma igreja que tem uma visão muito clara. Essa unção de uma visão clara, de um propósito claro, querido. Você está aqui debaixo de uma igreja que tem uma visão e um propósito muito claro. E o desejo de Deus é que você também tenha um propósito muito claro para a sua vida. Oh, coloque a mão no seu coração. Há pessoas aqui que precisam entregar a sua vida para Jesus, que precisam dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, dá uma direção clara na minha vida. Dá uma direção clara para o meu futuro. Dá uma visão clara, um propósito claro. Quem sabe você, como aquela pessoa que eu citei, terminou o dia, que bom que esse dia acabou, porque eu não aguentava mais. Quem sabe você está com essa sensação, que bom que mais um mês acabou, porque eu não aguentava mais fazer isso que eu estava fazendo. Queridos, comece a orar e Deus vai mostrar com clareza o que você está fazendo, o que você deve deixar de fazer e o que você deve começar a fazer. Isso é propósito. Ora, mandarabaxei. Você pode começar a orar, começar a entregar a Deus a tua vida. Ou se você deseja fazer isso, coloque a mão no seu coração e comece a declarar: Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu estava vivendo a minha vida, mas quem estava na direção era eu. Eu estava vivendo o meu casamento, vivendo a minha vida familiar. Quem sabe vivendo os meus relacionamentos como empresário, mas quem estava no volante era eu. Diga para o Senhor: a partir de hoje eu quero entregar o controle da minha vida para Ti. Você que está em casa assistindo pelo Facebook essa palavra, pelo YouTube, o Instagram, coloque a mão no seu coração também e comece a declarar: Deus, toma conta da minha vida, dirige a minha vida, dirige os meus passos. Eu quero ter clareza. Sabe, querido, nós não sabemos mais quanto tempo nós temos pela frente. Se mais 5 anos, se mais 10 anos, se mais 20 anos, se mais 30, se mais 40 anos, se mais 50, não sei. Eu e você não temos a capacidade de saber isso, mas Deus sabe. Por isso confia a Ele o teu futuro. Oh, confia a Ele os teus passos, as tuas decisões e peça: Deus, me ajuda a entender o propósito da minha vida. Me ajuda a entender com clareza a visão que o Senhor tem para a minha vida. Deus quer trazer, querido, restauração e cura. Há pessoas aqui que tinham com clareza a visão, mas muitas vezes o pecado, muitas vezes o medo, muitas vezes os problemas foram tantos que você desistiu, que você desanimou, que você largou o arado, você largou o remo. Mas Deus está falando: pega de volta e começa, porque ainda não se cumpriu a visão e o propósito que eu tenho para a tua vida. Ora, mandarabaxei. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Oh, convide o Espírito Santo. Me ajuda a compreender o teu propósito. Me ajuda a compreender a visão. Querido, se você foi chamado para ser um homem de negócios, seja o melhor homem de negócios na sua área. Se Deus te chamou para ser um pastor, seja o melhor pastor na sua área.
Se Deus te chamou para você ser uma dona de casa, uma mãe, seja a melhor na sua área. Isso não é insignificante, mas é o propósito e a visão de Deus para a sua vida. Você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, e nós juntos orarmos e pedimos: Deus, derrama sobre nós a tua visão, derrama sobre nós o teu propósito. Se a visão está turva, se a visão está confusa, se a visão está quebrada, se a visão está obscurecida, Deus vai trazer clareza à tua visão. Oh, levante as tuas mãos, tua forte mão, ela vai nos guiar. Diga para o Senhor: se estou cercado. Você já baixou o nosso aplicativo? Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Conviver Comunidade Cristã. Se você é um visitante ou membro, faça seu cadastro de forma simples e desfrute do nosso portal online. Conheça tudo sobre nossos ministérios, projetos sociais, notícias em primeira mão do Conviver News, assistir às transmissões ao vivo com Bíblia online, encontre seu GC e muito mais. Você pode compartilhar direto do aplicativo em suas redes sociais tudo o que acontece aqui na Conviver. Personalize o seu devocional ou participe do mural de orações. Você pode orar, enviar mensagens e ajudar quem precisa. Aplicativo Conviver, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Baixe agora!